Olá, Luffy, você tá vendo Selva de Pedra? Nossa, que direto! O programa começou assim, pá, a queima-roupa. Tá vendo Selva de Pedra? Meu Deus! Tô vendo Você Selva sabe de que você Pedra. precisa ver Selva de Pedra pra gente poder comentar, né? As Pois pessoas é, estão cobrando. Os nossos vídeos de Selva de Pedra são como fala, likeados, o pessoal mais Os curte. mais vistos. Os mais vistos, talvez. Não, eu vejo Selva de Pedra, não com a mesma assiduidade que você, porque eu confesso que eu tenho uma certa gastura com a novela, mas eu vejo. Então você pode voltar a ver a novela, que a novela tá imperdível. Selva de Pedra chegou na metade, a sua metade. Esse é o nosso terceiro vídeo. Nós fizemos um vídeo lá no início, depois Antes fizemos de começar, um a vídeo. gente fez um vídeo. Fizemos um vídeo antes de começar, depois fizemos um vídeo lá por volta do capítulo 30. Agora Selva de Pedra tá na metade. Estamos de volta aqui porque já temos coisas mais para falar, né? Porque aconteceu o acidente com Simone foi embora para Nova York, virou Rosana Reis, o Chris abandonou Fernanda na igreja, enfim, a novela tá andando. Eu acho que essa grande diferença, o grande destaque que a gente pode dar nesse novo vídeo sobre Selva de Pedra é exatamente isso. Que a novela já ela não é mais a mesma novela lá do início, É né? verdade, ela deu uma boa dinamizada. Eu acho que isso se deve palmas pro Denis Carvalho, o diretor que assumiu e transformou a novela numa coisa mais moderna para aquele momento. A iluminação melhorou, né? Mais Eu acho que a colorida, mais novela tá iluminada. bem mais digerível. Mais digerível. Antes a novela era muito arrastada, a novela era chata. E visualmente feia, às vezes, como a gente comentou, a questão do neorrealismo que a gente falou. Então a novela tá mais solar, apesar da história ser uma história pesada, a novela tá um pouco mais, visualmente mais atraente. Visualmente mais atraente, exatamente. E tiraram alguns personagens que estavam atrapalhando. O Jonas Bloch também saiu da novela, enfim, teve várias mudanças. E outras mudanças que já eram desde a versão original, como a morte do Aristides, né? Do Tite. Sim. E uma pena, né? Porque eu gosto muito do Amor Chagas, mas ele saiu da novela, como era proposto desde a da versão original. Exato. Mas a novela de fato eu concordo com você, Nilson, melhorou. Mas ainda assim, não é uma Brastemp, aqueles... E você tá achando que deu um salto gigante? Eu acho que deu um salto gigante, sim. Tanto que... Se envolve. Logo naquele momento em que acontece o acidente com Simone, aquela semana do acidente com Simone, foi boa. A novela ganha uma dinamizada assim que eu não havia visto. De repente eu parei para olhar, gente, mas não é que essa novela ficou boa de repente? Ficou ótima de repente, né? E de fato eu acho que a novela melhorou muito, demais. Acho que demais! Exatamente. E a novela agora então entrou na fase boa da novela. Fica mais... a vingança das duas mulheres contra o Cristiano, que era tudo que eu queria, porque eu não suportava esse Cristiano Vilhena, esse boy lixo que o Cris era. Mas vale dizer que com a morte da Simone, com a pseudo-morte da Simone, o personagem deu uma humanizada, né? A gente chega a ficar com pena. Porque... Não, mas então, o que acontece? Eu tenho uma teoria com relação a isso, tá? Já comentei isso com outras pessoas, assim, meio que em off, e agora eu tô meio que jogando isso pro público. É o seguinte, na novela original, o Cristiano do Francisco Coco, o Francisco Coco faz um Cristiano de uma forma um pouco diferente. O Francisco Coco, ele faz umas carinhas assim de coitadinho, já na época em que o Cristiano é mau. Mas eu acho que isso daí é porque o Francisco Coco é sempre meio aparvalhado em cena, né? Não, mas eu não acho o Francisco Coco aparvalhado em cena em Selva de Pedra. O Tony Ramos, ele começou a novela fazendo um Cristiano muito, sabe, pesado, muito... Ele tem umas falas assim muito carregadas, ele carrega no ódio quando ele gritava com a Simone, com as brigas com a Simone. Ele tava quase sem saber ensaiando como é que chama o Clementino, o Torre de Babel? Era quase um esboço do Clementino. Era o esboço do Clementino. Quer fazer um super vilão. Exatamente, super vilão. Ninguém aguentava mais, né? Agora, uma dúvida que eu tenho é o seguinte, na versão original, que eu me lembro de ter visto no box, tem essa fase, quando a Rosana Reis é desmascarada e todo mundo fica sabendo que ela na verdade é a Simone, tem um momento em que a Fernanda e a Simone ficam amiguinhas. Sim. Porque as duas são cúmplices contra o mesmo homem que elas odeiam, que é o Cristiano. Antes da Fernanda virar a psicopata total. Nessa versão também vai ter esse momento? Eu não sei, você está falando de coisa que vai acontecer. Vai acontecer, então, vamos aguardar. Porque isso pode ser muito interessante, essa parceria das duas. Mas uma outra coisa que eu notei, que eu achei bastante interessante, inclusive no roteiro da novela, é que a Fernanda, ela já dá aqueles ares assim de desequilíbrio emocional antes dela virar a grande vilã da novela. Ela já tá dando. Ela já demonstra, né? Ela já demonstrava
que ela era uma pessoa desequilibrada emocionalmente, ela sabia que o Chris não estava falando a verdade, depois ela soube que o Chris era casado, no entanto ela continuava correndo atrás do Chris, assim, com aquela coisa totalmente dependente dele, né? Ela é meio borderline. Né? Totalmente borderline. Agora, uma coisa que eu notei nesses últimos capítulos mais recentes, quer dizer, antes de acontecer o não casamento da Fernanda, é que, na verdade, o Caio é igual a ela, né? Porque ele é obcecado pela Fernanda também, doentiamente. E ela pelo Cristiano. São dois loucos, na verdade. Depois eles se casam. Tem até aquela cena... São três, né? Porque tem o Cristiano também. Também, mas aí é um outro tipo. Outra coisa muito bacana que eu tenho notado, que eu acho que nota quem conhece as duas obras, é a similaridade entre a trama central de Selva de Pedra e a trama de Pai Herói. Você viu que essas duas novelas têm a trama parecida? Pai Herói? Em que sentido? Eu não tinha notado. Em que sentido? O Cristiano levou a Simone para viver um idílio amoroso em Petrópolis. É verdade. O André e a Karina eles fugiram, né, de todo mundo, dos problemas deles, assim como Simone e Cristiano, eles fugiram para Bariloche para viver um idílio amoroso. Então, mas aí aparece um sujeito que supostamente... Calma, eu vou continuar. Aí o que acontece? O Cristiano é obrigado a voltar para o Rio de Janeiro para cuidar dos negócios, com a promessa de que retornaria até Petrópolis. Em Pai Herói, o André é obrigado a voltar para o Rio de Janeiro para tratar de não sei o que, com a promessa de retorno. Isso, os negócios da Karina. Ele assume. Ele é o procurador. Ele é o procurador da Karina. Ok. A Simone, ela recebe então a visita de um bandido que quer matá-la. No caso, o Miro, na cabeça dela. Em Pai Herói, Karina recebe a visita do bandido que vai matar a Karina a bando de César e Baldarati. Mas ela pensa que é do André também, a mando do André. Então, aí depois, as duas pensam que quem mandou matá-las foram os seus respectivos cônjuges. Tem mais um detalhe. Não terminei. A empregada. A empregada. Tem uma empregada que acompanha as duas, tanto Simone quanto Karina. Aí, é igualzinho. É igualzinho. Não, mas essa não é Ticlera, ela é ela própria. A Simone foge, sai de Petrópolis fugida, assim como a Karina sai de Bariloche fugida. A Simone assume uma outra identidade, Rosana Reis. A Karina assume várias identidades ao longo das cidades por onde ela vai passando. É verdade. A Simone assiste de camarote o julgamento do Cristiano, sendo que ela é a única pessoa que pode inocentá-lo. A Karina assiste de camarote o julgamento do André, sendo que ela é a única que pode inocentá-lo. É a mesma... mas isso aí é aquilo que a gente já falou em alguns programas. O Manuel Carlos se autocopia, todos eles Silvio de Abreu, Gilberto Braga, eles usam as mesmas estratégias. A gente fugiu a regra. Ela, em Pai Herói, ela pegou e reciclou uma coisa que ela já tinha feito em Selva de Pedra. E com o agravante que no remake de Selva de Pedra o mocinho é o mesmo, é o Tony Ramos. Quer dizer, se fosse a Elizabeth Savala fazendo a Fernanda nesse remake, fazendo a Simone, aí ia ficar igualzinho, meu Deus, é o mesmo elenco. A mesma situação. Eu tô vendo a mesma novela. Agora, o que eu ia falar, já que você tá falando de comparações, o que me chamou a atenção outro dia quando eu tava vendo a novela, na fase que a Simone estava na casa em Petrópolis, é a presença da Narjala Tureta fazendo a Lena. Porque elas são irmãs, Pai Herói elas eram irmãs. Não, Pai Herói, Para Comigo. Elas eram irmãs. Flora, Fauna. Aí eu achei engraçado esse reencontro de Flora e Fauna na casa de Petrópolis. Assim, eu achei que só faltava elas falarem assim, vamos comer uma comida macrobiótica, porque elas eram filhas do cara. Do dono do restaurante macrobiótico. Então foi muito engraçado esse reencontro das duas. E eu queria homenagear a Narjala Tureta, que eu acho uma atriz muito simpática e que faz muito bem esse papel da Lena, né? Eu acho que ela faz de uma maneira tão ingênua, né? Tão inocente, né? Meio caipira, porque a Tamara Taxman, no original, não é tão... Não, a Tamara Taxman tem uma outra pegada. Eu acho que foi uma escolha errada, a Tamara Taxman é bonita demais, pô. Mas a Lena tinha que ser feia? Não, tinha que ser simples. Tinha que ser simples. A Tamara Taxman ela não passava isso. Ela é muito femme fatale, talvez. Agora a Narjala Tureta tá ótima nessa participação, uma pena que ela realmente tem que morrer, porque ela podia fazer outras coisas na novela. E outra coisa que eu lembrei, assim, é muito engraçado ver... você acha que a Torlone e o Tony Ramos têm química como casal romântico? Eu acho que tem.
Eu acho tão esquisito. Porque eles haviam sido irmãos? Porque eles foram irmãos em Baila Comigo também. É, mas eles fizeram um casal em Mulheres Apaixonadas. Muito tempo depois, né? Depois. Mas no Selva de Pedra, eu não sei, eu tenho sempre a impressão que ela parece muito mulher pra ele. Ela parece mais velha, mais vivida. Nossa, ele é mais velho que ela, Ele é uns 10 anos mais velho na vida real que a atriz. Mas a impressão que dá é que ela é uma mulherão e ele parece... Mas ela é uma mulher, a personagem é uma mulherão. E ele é um cara de uma cidade pequena, ele é um caipira. Né? Acho que faz Pode sentido, ser. sim. Pode ser. De qualquer forma, eu acho que a Torlone tá fazendo... É bem diferente a Fernanda dela da Diniz Fati, né? A Diniz Fati, que é uma atriz que eu adoro, tem uma força desde o início. A Torlone faz a Fernanda mais frágil. Mais né? frágil, é. Muito Mas mais eu acho frágil. que a força ela reserva pra essa fase que ela vai ficar gótica de Fernanda, que ela vai ficar né? loucona de Aí vez. sim que ela vai mostrar a força dela. Que aí o visual dela até... Ela Muda. usa agora esse cabelo com rabão, com aquele aplique. Isso. Depois vai ficar um cabelo revolto, né? Meio Angélica Houston. Bonito, Né? Uma coisa mais vulcânica. Mas é isso, né? Outra similaridade com tramas que outra talvez reciclagem de Jeanette Claire tem a ver com uma trama que é muito mal desenvolvida, que nós estamos vendo na novela, que é o tal do pai do Marcelo, que o Tid... É uma trama assim que ela coloca, mas não avança e fica uma coisa mal explicada. É verdade. A Jeanette usou essa mesma trama na novela Pecado Capital, né? Que o Salviano Lisboa, ele tem um ex-funcionário que se sente injustiçado por ele e aparece depois para cobrar dele alguma coisa. Verdade. Nossa. Tem essa trama em Pecado Capital. E é uma trama meio também, é uma reciclagem de Selva de Pedra, né? Que engraçado. Porque Pecado Capital foi depois da Foi depois Selva de Pedra original. Exato. Não, tem umas tramas nada a ver. Agora, eu gosto muito das atrizes que fazem as mulheres mais maduras, digamos, a Juliana Carneiro da Cunha. Tem gente que tá falando que não gosta dela. Eu gosto dela. Eu muito, gosto. Acho que ela tá fazendo muito bem o papel. Muito bem, ela é meio louca até. Meio louca. Gosto da Marilena Saldi Saldi fazendo a mãe da Fernanda. Teve uma cena muito... Essa cena foi muito dramalhão de diva, né? Quando ela fala pra Fernanda, mas me fale, minha filha, eu quero saber tudo sobre você. Aí ela levanta e joga um monte de coisa na cara da mãe. Você é uma mulher sozinha, não sei o que, não sei o que lá. E sai. Aí ela começa a chorar no sofá, e ela deita e chora e faz uma coisa assim. Fala, gente... Glória Swanson, dos deuses. Essa cena foi demais, gente. Eu adorei. Então tem várias cenas interessantes, mas a novela... eu gostei da entrada do Stepan Ercecian também, um personagem simpático, tentando seduzir a Tássia Camargo. Enfim, a novela pegou um ritmo. A Sura Berdichevsky, que é uma atriz que eu gosto, que também aparece agora, né? E a fase da Simone em Nova York. E finalmente a família Vilhena saiu de Duas Barras, saiu daquele miserê danado. E foi morar na pensão Palácio, tá bem melhor, estão melhores de vida agora, né? Se tivessem melhor pelo menos. E eu continuo adorando Miro e Diva. Miro e Diva. Adoro o casal. Não, é ótima essa dupla. Aliás, a Ira Janra é maravilhosa, gosto muito dela. E a Anicete Bruno, né, sempre surpreendente também. A Fanny perdeu aquele ranço de ninfomaníaca que ela tinha no início, acho que eles deram uma limpada. Ela ficou mais manzona, né? Ficou mais emotiva, porque antes ela era muito também... Era meio galinhona. E aí ela acabava sendo também má, às vezes, né? A tendência a ser interesseira. Ela fazia coisas por interesse. Imagina, ela praticamente obrigou o Chris a dormir com ela. A dormir com ela em troca de mordomias na pensão. É a velha história, as coisas vão. A novela eles vão aparando as arestas. Vão aparando as arestas, porque exatamente. a novela talvez fosse cruel demais, né? Intolerável, assim, mesmo para os padrões da época. Vamos ver o que acontece aqui até o final, então. Porque a novela seguinte, Roda de Fogo, é uma novela mais suculenta. Aliás, Viva, Reprise e Roda de Fogo, já foi anunciado algumas vezes. Viva, Reprise, Roda de Fogo. E vocês assinam o nosso canal, deixem um like, deixem um comentário, acionem um sininho para receber as notificações. Assinem os dois canais, Teledramaturgia e Naftaluf. Estamos nos dois canais aqui surfando, falando da memória da TV. Então, continue acompanhando. E a gente ainda vai fazer mais algum vídeo de Selva de Pedra no final, provavelmente um saldo. Nós vamos fazer, com certeza. Um saldo final. Então, até o nosso próximo vídeo. Grande abraço.